Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu quero iniciar a nossa conversa com uma pergunta. Você é uma pessoa ousada ou uma pessoa impulsiva? Para que possa entender o porquê do meu questionamento, precisamos saber o que significam essas palavras. Ousados são as pessoas que têm coragem, que têm audácia. Impulsivos são as pessoas que agem sem pensar nas consequências de suas atitudes. Para a nossa análise, eu quero trazer para vocês uma história que está lá em Mateus 14, que fala sobre Pedro andando sobre as águas. E nesse contexto, eu quero que vocês pensem, que tipo de pessoas vocês são? Ousadas ou impulsivas? Essa é uma história muito bonita, onde Jesus tinha acabado de multiplicar os pães e uma série de curas e maravilhas já tinha acontecido um pouco antes. E ele pede para seus discípulos pegarem o barco e atravessar o mar e esperá-lo. E ele sai para orar. E no meio da madrugada, o barco estava sendo escalpelado pelo vento e Jesus vem andando sobre o mar. Nesse momento, os discípulos ficam atônitos, desesperados e começam a gritar: é um fantasma, é um fantasma. E Jesus diz para eles assim: tenham bom ânimo, sou eu, não fiquem com medo. E aí, nesse momento, Pedro toma uma atitude e pergunta: se és tu mesmo, então mande que eu ande sobre as águas e vá até aí. O interessante é que Pedro sai do barco e ele começa a pisar nas águas e vai andando até Jesus. E de repente ele olha aquele vento, porque ele estava sendo escalpelado por aquele vento, o mar estava agitado e ele fica com medo. Ele fica com medo e começa a afundar. Então, quando ele está já à deriva ali, sufocado pelas águas, ele grita: Senhor Jesus, me salva! E Jesus estende a mão e diz para ele: homem de pequena fé, por que ficou com medo? Há duas visões que podemos analisar sobre as atitudes de Pedro quando ele anda sobre as águas. Eu quero relatar para vocês aqui na visão de uma pessoa impulsiva. Quero que vocês prestem bem atenção, porque talvez você esteja sendo dessa forma e não tenha percebido. Por isso que muitas coisas não acontecem de maneira vitoriosa para você. O primeiro ponto de uma atitude impulsiva é a falta de visão. Não consegue enxergar apropriadamente, não vê com atenção. O segundo ponto, ele é inconsequente, não mede as suas palavras. Quando ele ouve Jesus, ele o afronta. As pessoas impulsivas, elas têm muito medo. Por isso que ela acaba agindo de uma forma mais impetuosa. As pessoas impulsivas, elas só pedem socorro ou procuram ajuda quando elas estão numa situação muito catastrófica. Perceba que Pedro grita quando ele está afogando: Senhor Jesus, me salva. Talvez você esteja vivendo dessa forma, impulsivamente, perdendo as oportunidades de viver uma vida plena, permitindo que as coisas açoitem a sua vida e te coloquem numa posição de derrota. Agora eu quero analisar esse relato na perspectiva de uma pessoa que tem ousadia. Eles estavam gritando, desesperados, pensando que Jesus andando sobre as águas era um fantasma. Aí Jesus diz para eles assim: tenham bom ânimo, sou eu, não fique com medo. E nesse momento Pedro ouve a voz do Senhor. O primeiro ponto é que no momento em que você não tem uma visão clara das coisas, tenta aguçar seus outros sentidos. Perceba que Pedro, ouve a voz de Jesus. E nesse momento, ele diz para Jesus: se és tu mesmo, mande que eu ande sobre as águas e vá até aí. O Senhor Jesus diz: vem. E Pedro começa a sair do barco, pisa nas águas, sente a firmeza das águas e começa a andar. Segundo ponto que uma pessoa ousada tem como característica: ela aproveita as oportunidades. Ela vê a situação adversa, por mais que
Eles estavam ali com o mar agitado. Ele aproveita essa adversidade. Quando ele ouve a voz do Senhor Jesus, ele pede: então ordene que eu vá sobre as águas. Perceba que você tem a oportunidade de viver a plenitude de Deus na sua vida e viver de uma forma muito melhor. Basta aproveitar a oportunidade que Ele te dá. Pedro começa a andar sobre as águas. Nesse ponto, nós podemos observar outra referência de uma pessoa que é ousada. Ela tem fé. Percebe que depois que ele acaba ficando preocupado com a agitação das águas e começa a afundar, e ele grita: Senhor Jesus, salva-me. Jesus fala assim: homem de pequena fé. Uma quarta questão está na coragem para que você possa viver a grandeza de Deus na sua vida. Você tem que ter coragem, tem que ser ousado. Então, quando ele começa a andar sobre as águas, ele pede para Jesus que ordene que ele ande sobre as águas. Ele está somando a sua fé com a coragem e a confiança que ele tem. Quando ele começa a ver aquela agitação das águas e afunda, ele não espera. Uma pessoa ousada, ela não espera perder o fôlego, não ter mais condições de se levantar. Ele pede ajuda. E é nesse momento que Pedro, quando ele grita: Senhor Jesus, salva-me. E Jesus estende a mão e o tira da água. E quando Jesus tira ele da água, eles se firmam de novo e voltam para o barco. E entrando Jesus no barco, o vento cessou. Esse é um momento de escolha para a sua vida. É você quem decide como viver melhor. Aí eu te pergunto novamente: você quer ser uma pessoa ousada ou impulsiva? Porque quem só espera e fica olhando não vive o sobrenatural de Deus. É como os outros discípulos que ficaram no barco. Pois então aproveite, Jesus está te dando mais uma oportunidade. Um grande abraço e até o próximo Analisando o Caminho. Valeu!